Mês Vocacional 2022. Cristo vive. Somos suas testemunhas. Amado irmão, amada irmã, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Gildásio Arthur, sou da paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Governador Mangabeira, e sou seminarista da nossa diocese. Hoje estou aqui para partilhar com vocês um pouco do papel e da importância da família na jornada vocacional que eu venho trilhando. Para mim é muito importante dizer que a família é a nossa primeira escola de amar. Isso porque se Deus se manifesta a cada um de nós, se Deus nos atrai a Ele por laços humanos de amor, é justamente na família onde isso acontece por primeiro. E quando essa experiência se dá saudavelmente, fica muito mais fácil de lá na frente, quando adultos, nos sentirmos impelidos, entusiasmados, motivados a transbordar o amor que conhecemos, que experienciamos, transbordar esse amor e fazê-lo tocar em outros corações, em outros contextos, mesmo que não o familiar. Se hoje eu tenho a consciência de que preciso amar as pessoas, de que devo amar as pessoas simplesmente pelo que elas são e não pelo que elas têm ou pelo que elas fazem, é justamente porque lá atrás, desde o começo, tive uma família muito empenhada em formar em meu coração valores profundos de simplicidade, de respeito, de humildade, de generosidade, de empatia, mesmo a dimensão do sacrifício, mesmo esse foi estimulado em mim muito levemente, muito sutilmente, desde o começo, desde a infância, pelos meus pais. Meus pais, Senhor Gildásio e Dona Dalvina, são casados há pouco mais de 30 anos. É quase esse tempo que eu tenho de vida. Além de mim, tenho um irmão, Davi Aleph. E é muito interessante perceber o quanto eu fui agraciado por Deus. Primeiro, por ser fruto desse casal. E também por ter tido a graça de ser educado por eles. Bom, se por um lado meu pai se colocava muito atento e preocupado para que eu fosse um cidadão de bem, por outro, minha mãe muito empenhada também, muito preocupada para que eu me tornasse um homem de Deus. Então, diante disso, o que dizer? Além de agradecer a Deus, porque a soma dessas boas preocupações me ajudaram a ser quem eu sou hoje e me ajudará até o último dia da minha vida a buscar ser sempre uma pessoa melhor. A minha família, como qualquer outra, é imperfeita, tem os seus problemas, as suas dificuldades, mas apesar de tudo isso, sempre soubemos defender o que realmente importa. Então, viver numa família unida, numa família trabalhadora, simples, honesta, pacífica e pacificadora, tudo isso me ajudou muito a ver a presença de Deus a todo tempo a nos conduzir, mesmo nos momentos mais difíceis. Então, diante de tanta bondade de Deus, Ele é sempre bom. Diante de tanta paciência de Deus conosco, foi inevitável perceber a sua presença a todo momento e querer responder a tamanha bondade e a tamanha paciência com a doação de mim mesmo todos os dias
da minha vida. Feliz não é o homem que recebe um dom, que tem uma graça, mas é aquele que não retém o dom e a graça que tem. Esse momento para mim, partilhar com vocês essa ternura, essa experiência de Deus na minha vida, com os meus também, com a minha família, é motivo de grande felicidade para mim. Então, desde que eu me entendo por gente, a igreja é a minha casa. Desde muito pequeno, minha mãe me levava para todas as reuniões, encontros, as missas, as celebrações, as novenas, as pregações que ela fazia, e eu tinha a oportunidade de testemunhar ela na vivência da sua missão. Enquanto isso, eu era cuidado pelo povo de Deus, pela própria comunidade, pelas senhorinhas, mesmo os mais jovens. E já naquela época, eu experimentava na igreja esse ambiente de acolhida, de segurança, de atenção para comigo. Então eu me sentia muito amado e acolhido realmente. O que eu entendia naquela altura como amor humano, hoje eu vejo que é um carinho, um cuidado do próprio Deus para comigo já naquele tempo e continua sendo. Então, minha gente, dentro de casa já é grande o incentivo e os exemplos que me impulsionam a defender a minha vocação de mim mesmo e das pessoas, a lutar pela minha vocação. Um pai sempre inclinado a ajudar as pessoas, disponível, atento à necessidade do próximo, um homem que sofre se não consegue ajudar e por vezes ajudou mesmo sem poder. Foi muito bonito crescer vendo esse testemunho. Por outro lado, minha mãe, muito mais engajada nas questões pastorais, muito mais empenhada em anunciar a boa nova, o evangelho, escutar as pessoas, aconselhá-las, ajudá-las. Ela que é envolvida com a pastoral da saúde, ajudá-las na saúde física, mas também espiritual. Por outro lado, também meu irmão, 8 anos mais jovem do que eu, mas que me dá uma verdadeira aula de responsabilidade, de disciplina, de empenho, dedicação aos seus sonhos, às suas metas, aos seus projetos, mas sem perder de vista o essencial, sem saber que o primordial é Deus, sem se negar a cuidar também das coisas de Deus. Ele lá na paróquia cuida, acompanha o grupo de coroinhas, serve ao altar do Nosso Senhor e diante desses exemplos é grande a minha alegria, o meu orgulho, o bom orgulho dessa família que só me dá motivos para louvar e agradecer a Deus por ter nascido no seio de uma família de pessoas simples, cientes, conscientes da própria pequenez, conscientes da própria impotência, que sabem que não podem fazer muito, mas que querem fazer o pouco que podem e para ofertar ao nosso bom Deus. Então, minha tia e a minha família nuclear, mas toda a minha grande família é um grande esteio para mim, um grande apoio. Sou alvo de muito amor de todos eles e sei que não sou merecedor da família que tenho, mas a acolho com muita humildade e com muita gratidão, porque vejo, testemunho hoje, que se cumpre na minha vida aquela passagem que diz que aquele que deixar pai, mãe, irmãos por causa de mim, esse receberá 100 vezes mais e possuirá a vida eterna. A vida eterna, eu sigo daqui esperançoso que no tempo oportuno a terei com a graça de Deus, que é sempre misericordioso comigo. Mas o cêntuplo eu já posso testemunhar agora,
porque a minha família só cresce. Em cada missão, em cada visita, em cada comunidade que conheço, em cada pastoral que faço, os laços humanos de amor, muito agradáveis a Deus, se multiplicam aos montes. Ganho novos irmãos, novos tios, tias, homens e mulheres com coração paternal, maternal, dispostos a me amar dessa maneira e acolher também o meu pouquinho que só Cristo mesmo pode multiplicar. Eu cresci muito presente na igreja, né? Então desde muito cedo eu me via acolhido e validado, porque as pessoas me incluíam nas tarefas, nos projetos, nas apresentações, né? Nos eventos. Então sempre me vi muito inserido. E pouco a pouco, essa minha participação, essa minha presença foi sendo notada pela comunidade e que já notava ali a possibilidade, né, traços de uma vocação. Então era comum ouvir: olha, ele vai ser meu padre, esse é meu padre. Isso eu com pouca idade, 10, 11, 12 anos. O que poderia ter sido um incentivo muito grande, acabou me pressionando numa fase da vida da gente em que é uma fase de descobertas, uma fase tensa. Então, eu acabei me sentindo um tanto pressionado. Mas estava lá, plantada já no meu coração, e desde dos 13, 14 anos, eu já sentia no meu coração que era um caminho para mim, que Deus olhava para mim de uma maneira diferente. Mas faltava coragem e sobrava também essa confusão. Eu acreditava que acolher esse chamado àquela altura seria muito mais atender ao incentivo das pessoas do que acolher a um chamado propriamente de Deus para a minha vida. Entra a figura da minha mãe, que quase seria freira, e o meu pai não deixou: olha, você não vai entrar no convento porque você vai se casar comigo. E eu também tinha esse olhar. Às vezes eu acreditava que era uma projeção do que não se concretizou na vida dela, que acabava respingando sobre mim, sobre a minha caminhada. Tive uma adolescência ainda engajado na igreja, muito presente, mas com esse desejo, com esse chamado guardado, protegido, né, dentro de mim. Precisou bastante para eu ter coragem para buscar um sacerdote, para dizer: olha, isso eu estou disposto agora, eu entendo que Deus fala realmente comigo, não é influência de terceiros, não é pressão da minha mãe, por assim dizer, é Deus me chamando realmente para viver uma vida diferente, de doação, de sacrifício, de entrega. Foram 12 anos praticamente de espera, porque só com 25 anos de idade, depois de sair de casa, estudar, fazer faculdade, só depois disso e de experimentar
os meus projetos, eu me dei conta de que valeria muito mais a pena acolher definitivamente a vontade de Deus para mim. E aqui estou, num discernimento que é diário, que é contínuo, que não é feito nem antes nem depois, é durante a caminhada. E aqui me ponho com o coração dócil para a vontade de Deus, para seguir o que Ele deseja para a minha vida. O tempo do seminário é um verdadeiro tempo de aprendizado, de crescimento, de autoconhecimento, de intimidade com Deus, de crescermos na vida de oração, no autoconhecimento, no nosso trato com as pessoas, na nossa relação com elas e com o próprio Deus, de perceber as nossas próprias fragilidades, as nossas potencialidades e colocar tudo o que temos e que somos a serviço de Deus. Nosso seminário fica distante daqui, mas lá temos a graça de conhecer as muitas nuances da igreja, já que temos contato com seminaristas provenientes de dioceses do país todo, de norte a sul. Estar com os nossos lá fortalece a nossa união, a nossa parceria, já que depois do seminário, já que na vida de comunidade, retornando à nossa diocese, teremos uns aos outros para nos ajudar no pastoreio do povo de Deus. A distância tem o seu peso, a saudade se faz notar e sentir e também traz o seu desgaste. Mas nada disso supera a grandeza e a generosidade do nosso Deus para conosco. Então, muito acima das dificuldades que a gente enfrenta, muito acima das diferenças, por vezes, de temperamento, de personalidade, muito acima de tudo isso, está a vontade do nosso Deus, a missão que Ele nos confiou, a nossa vocação, o próprio povo de Deus tão esperançoso, tão desejoso de novos sacerdotes, de novos bons e santos sacerdotes. Então, não temos definitivamente como agradecer todo o apoio, todo o incentivo, toda a confiança depositada e toda a oração que é feita por cada um de nós. Temos sim como agradecer, nos comprometendo, nos esforçando cada dia mais para dar o nosso melhor em resposta ao amor do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos escolhe a cada um de nós não por merecimento. Ele realmente escolhe os pequenos para confundir os grandes, os pobres, para confundir os ricos, os fracos também, para confundir os fortes. Então, o que podemos fazer é seguir com essa docilidade de coração, com esse desejo sincero de se gastar pelo reino de Deus. E a você, jovem, que se sente chamado ao sacerdócio, que tem essa inquietação
no seu coração, quando a gente se volta para a igreja, colocando-nos à disposição de acolher esse caminho, esse chamado, por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, estamos pedindo a ela e dizendo que queremos ter uma vida diferente. Não seremos e não somos, ninguém é melhor do que ninguém, mas nesse mundo em que as pessoas e a juventude de um modo geral se comporta como que em manada, ser diferente é um grande dom, é uma grande graça que recebemos de Deus e precisamos ter coragem para acolher isso. Digo que se é para defender, vestir alguma camisa, que eu vista a camisa da igreja. Se é para eu defender um nome, alguém, uma pessoa, ao invés de fazer isso por um influencer, por um artista, por uma pessoa como eu e você, defendamos a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Se é para eu erguer alguma bandeira, defender alguma bandeira, que eu defenda a palavra de Deus, que eu erga as Sagradas Escrituras e me coloque à disposição. Por muito tempo eu demorei, eu resisti em dar respostas a dizer sim ao chamado de Deus, porque eu acreditava, eu tinha medo de que o processo formativo fosse tirar muitas coisas de mim, fosse me despersonalizar. Na verdade, nesse processo, a gente só ganha. Deus não nos tira absolutamente nada. Todos os dons e bens que Ele nos dá são bens inalienáveis. E tudo que nós podemos ofertar a Deus é muito pouco diante do amor que por primeiro Ele nos dedicou. Então, se para você só falta um empurrãozinho, eu te entusiasmo agora. Eu digo para você que vale a pena. Sim, essa frase é clichê, mas ela é muito real. Vale muito a pena doar-se pelo reino de Deus, pelo povo de Deus que é bom e pelo próprio Deus que é sempre bom. Mês Vocacional 2022. Pastoral Vocacional Diocese de Cruz das Almas.